Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. No final da aula passada, a gente definiu o que é produto vetorial e fizemos um exemplo. Agora vamos ver algumas propriedades, né? Começar vendo algumas propriedades de produto vetorial, que tem muita coisa interessante que a gente pode estar vendo, né? A primeira propriedade é o seguinte: se você tiver um vetor U e um vetor V e fazer o produto vetorial entre eles, e fazer o oposto, né? Por exemplo, você quer fazer o produto vetorial de V com U, né? O que vai diferenciar os dois? Bom, é que um vai ser o negativo do outro, né? Que a gente já vê por essa propriedade, né? Eu só vou enunciar ela, né? Ela não é difícil da gente ver, que basta você considerar os vetores U e V, né? Então, U como sendo, por exemplo, você considera U como sendo x1, y1 e z1, e o V como sendo x2, y2 e z2, e você calcular. Aí você calcula o produto vetorial aqui, calcula o produto vetorial trocado, aí você aplica o sinal de menos e vê que os dois são iguais, tá? Não tem muito segredo não. Aí para mais detalhes, né, eu faço a conta disso direitinho nas notas de aula, tá bom? Então, com isso, a gente já vê que essa propriedade ela não é comutativa, tá? Que se você calcular o produto vetorial por um lado, você vai ter o produto vetorial em uma direção, né? Então aqui vai ser o produto vetorial de U com V. E se você fizer o contrário, aí você vai ter na direção oposta, né? Certo? É basicamente isso. Tá bom? Bom, aí temos uma segunda propriedade, né? Que é o seguinte, que o produto vetorial de U com V é zero, ou seja, não zero, né? É o vetor nulo, porque o produto vetorial ele produz um vetor. Se e somente se aconteceu o que, né? O vetor U ele for paralelo ao vetor V, tá certo? Aí aqui também não é muito complicado da gente ver, né? Basta você, por exemplo, calcular o produto vetorial, você calcula e supõe que é zero, né? A hora que você supõe que esse produto vetorial vai ser zero, você vai ver que você vai concluir que um vetor vai ser múltiplo de outro, tá? Aí é só resolver um sisteminha e concluir isso aí, tá bom? Bom, a terceira propriedade que a gente viu é o seguinte, que o produto vetorial de U com V ele é simultaneamente, ele é ortogonal tanto a U, né? Ou seja, ele é perpendicular tanto a U quanto a V. Então ele é ortogonal tanto a U quanto a V. Tá certo? Bom, isso também, né? Basta a gente fazer o cálculo também, tá? Você calculando o produto escalar, se você pegar se você pegar aqui o produto vetorial de U com V
Se você pegar o produto vetorial de U com V e fazer o produto escalar com U, você vai concluir que isso aqui é zero. E você vai concluir também que isso aqui é zero também, tá? Zero número, né? Então, o que a gente tira de lição disso, né? Que quando a gente tem um produto escalar de um vetor por outro, isso aqui dá zero, significa que um é perpendicular ao outro, né? Aí é só pegar e verificar, né? Aí nas notas de aula, novamente repetindo, né? A gente fez as contas lá, né? E verificou. Tá certo? Bom, com propriedade 4, temos o seguinte, que o vetor, né, como pela propriedade 1, a gente tem o quê? Né? Que o produto vetorial V é igual a menos V vetorial U, ou seja, um é o oposto do outro. Então, se um é o oposto do outro, então o que a gente tem? O que eu posso afirmar na propriedade 4? Eu posso afirmar o seguinte, ó, que eu tenho U e V. Vamos lá, ó, eu tenho U e V, tá certo? Aí, por um lado, a gente tem que o produto vetorial de U com V é perpendicular a U e V. E, por outro lado, a gente tem também que o produto vetorial de V com U é perpendicular a V e U, né? Porque a diferença entre esses dois é só o sentido, né? Então, se o verde aqui é perpendicular, o azul também vai ser. Tá certo? Muito bem. A propriedade 5, que a gente viu, é a famosa regra da mão direita. Regra da mão direita. Que diz o quê, né? Que diz o seguinte. Deixa eu até pegar aqui a figura, que eu acho que vai ser mais fácil de enxergar. A regra da mão direita diz o seguinte: se temos dois vetores aqui, um vetor U e um vetor V, e a gente olhar esse ângulo que forma entre os dois no sentido anti-horário, tá? Então, se eu pegar e olhar com relação, fazer o produto vetorial de U com V nesse sentido, então o vetor que vai ser perpendicular vai estar acima, né? Meio que acompanhando o desenho mesmo aqui da mão direita, né? É como se os dedos aqui apontassem em direção dos vetores, né? E o polegar apontasse a direção do produto vetorial, tá certo? Se caso fosse trocado esses dois vetores, a gente teria o seguinte esquema. Se caso fosse em outra direção. Se fosse em outra direção, olha só. Se eu calcular aqui o contrário, né? V e U, né? Tipo, com relação a essa outra direção, agora considerando o sentido horário, né? Aí o que acontece? Aí, se você acompanhar o desenho da mão direita, né, e fazer essa, tipo, essa representação aqui com os dedos sendo os vetores, né, o seu polegar ele vai apontar para baixo agora, né? Aí a gente tem essa propriedade da mão direita, né? Que a gente viu uma maneira esperta da gente descobrir como é que a gente
Se a gente, sei lá, né, você está meio na dúvida, mas como é que a gente consegue descobrir isso, né? A demonstração dessa propriedade, ela é bem trabalhosa, assim, vamos se dizer, né? De maneira geral. Mas você sabe o seguinte, né? Que tem um esquema que dá para a gente se apoiar, que é o seguinte, né? Se você está no espaço, por exemplo, pega os vetores I e J, né? Então o I está nessa direção, né? E o J está nessa direção, tá? Aí o ângulo entre eles é esse aqui, tá certo? Então se eu estou querendo calcular o ângulo com relação a esse ângulo aqui, né, no sentido anti-horário, então eu vou calcular o produto vetorial de I com J, tá? E aí se eu calcular o produto vetorial de I com J, fazendo as matrizes, fazendo determinante, né, eu vou concluir K, ou seja, K é esse aqui que aponta para cima. Então, dessa forma, a gente meio que consegue ver, né? Olha, se eu fazer essa volta aqui, né, com relação a esse ângulo nessa direção, eu vou ter um vetor para cima. Se eu fizer para baixo, assim, com relação a essa direção, eu vou fazer o produto vetorial de J com I, que eu vou obter o menos K, que aí o menos K vai apontar para baixo, tá? Então, isso aí serve para a gente, pelo menos, visualizar, né? Mas a demonstração mesmo rigorosa é outra parada. Muito bem. Aí para finalizar, né, tem outras duas propriedades que eu vou copiar elas aqui, né, que elas são propriedades mais operacionais mesmo. Que são as seguintes. Deixa eu copiar aqui. Que o produto vetorial ele não é associativo, né? Ou seja, não vale essa igualdade, né? Você não consegue passar o parênteses, né? E como é que a gente vê que ele não é associativo? Basta você pegar um exemplo que não funciona, né? E um bom exemplo é você usar os vetores I e JK, né? Que se você calcular I, J e depois J, você vai ter menos I. E se você calcular I vetorial JJ, você vai ter o vetor nulo, né? Então com isso você já conclui que isso aqui já é diferente disso. Tá? Então, em geral, né, não é associativo o produto vetorial. E a última propriedade, né, é que a gente consegue fazer algumas distributivas, né? Você consegue distribuir com relação o produto vetorial com relação à soma de vetores. Você consegue distribuir de uma maneira bem diferente aqui, por exemplo, quando você pega um número e quer fazer essa multiplicação do produto vetorial, é a mesma coisa de você ou multiplicar só pelo primeiro ou multiplicar pelo segundo, né? Você não pode distribuir com os dois, tá? E outra coisa é o seguinte, né? Que o produto vetorial, como eu disse, ele gera um vetor, então faz sentido você calcular o produto escalar de um vetor por outro vetor, né? Só que o produto escalar, a gente viu que ela é comutativa, né? Então, vale a comutatividade, né? E vale essa propriedade maluca aqui também, né? Que você pode trocar o produto vetorial pelo escalar também. Isso aí a gente vai ver logo mais, tá? Mas vale isso aqui também. Tá? Que isso aqui eu faço logo mais quando eu for falar desse produto aqui, que é conhecido como produto misto, né? Que a gente já vai ver logo mais. Que antes disso, a gente vai ver o que é a norma do produto vetorial. A norma do produto vetorial, a gente desenvolveu ela em sala de aula, né? E
utilizou algumas propriedades e a gente concluiu o seguinte, né? Que se eu pegar U e V vetores, né? Não nulos, a gente desenvolveu, né, alguns cálculos lá em sala de aula, que os detalhes também estão feitos nas notas, né? Que a norma do produto vetorial vai ser igual a norma de U vezes a norma de V vezes o seno do ângulo formado entre eles, tá? E aí tem uma aplicação bem interessante com relação a esse produto vetorial, que é o seguinte, que a gente consegue calcular áreas de paralelogramos gerados a partir de dois vetores de mesma origem usando essa expressão. E a demonstração dela é bem interessante. Vou dar uma ideia para vocês, né? A gente fez em sala de aula, mas eu acho que vale a pena menção, pelo menos, né? Então aqui a gente tem o vetor U, temos o vetor V, e queremos gerar o paralelogramo a partir desses dois vetores. Então temos isso daqui e temos isso daqui. Ok, aí lembrando o seguinte, né? Como é que eu calculo a área de um paralelogramo, né? Vai ser... Aí eu tenho que escolher uma base, né? Por exemplo, eu posso escolher a base como sendo a norma desse vetor U, tá? E eu vou ter que ter a altura, né? A altura vai ser o quê? Vai ser esse segmento que forma 90 graus com a base, tá? Isso aqui vai ser a nossa altura. Bom, então, né, a área vai ser base vezes a altura, certo? Lembrando que a medida da base é a norma de U e a altura é o nosso H, né? Só que o que vai ser H? Aí você vai fazer o seguinte, você vai considerar agora o ângulo formado entre esses dois vetores, tá? U e V, e vai notar o seguinte, que quando eu calculo o seno desse ângulo θ, o que é o seno do ângulo θ, né? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, vou anotar aqui em cima o seno de θ é cateto oposto, que é h, né, sobre a hipotenusa, que é esse comprimento, e esse comprimento é a norma de V. Ou seja, o nosso h é... Bom, eu estou supondo que esses vetores sejam não nulos, né? Então, essa divisão aqui não tem problema, né? Não vou estar dividindo nada por zero. Isso aqui vai ser V, norma de V, vezes seno de θ. Ou seja, então, substituindo aqui embaixo, né, a gente tem o quê? Que a área vai ser a norma do vetor U vezes a norma do vetor V, certo? Eu vou substituir o H aqui, né? Vezes seno de θ. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a norma do nosso produto vetorial. Então a conclusão disso tudo é o seguinte, né, que para eu calcular a área de um paralelogramo gerado a partir de dois vetores com a mesma origem, basta eu calcular o produto vetorial entre esses dois vetores e depois tirar a norma deles. Tá?
Bom, só um exemplo, né, para a gente enxergar isso rapidinho, é o seguinte. Vamos considerar aqui dois vetores, né? Então eu vou pegar aqui um vetor U, que vai ser 1, menos 1 e 1. Vamos pegar um vetor V, que vai ser 2, menos 3 e 4, tá? E aí eu quero calcular a área do paralelogramo gerado por eles, tá? E aí como é que eu faço isso? Bom, se eu calcular o produto vetorial entre eles, aí eu vou calcular esse determinante aqui, né? I, J, K, certo? Então, 1, aí eu coloco aqui as coordenadas do meu vetor U, né? Que vai ser 1, menos 1 e 1. E as coordenadas do meu vetor V, né? Que vai ser 2, menos 3 e 4. E quando eu fizer esse cálculo, eu vou obter o seguinte vetor, que vai ser menos 1, menos 2 e menos 1. Tá? E aí eu preciso calcular a norma desse vetor. Que vai ser a norma desse vetor aqui. Que é como é que a gente calcula a norma? Basta você pegar as coordenadas, elevar ao quadrado e tirar a raiz. Então, feito isso, a gente vai obter o quê? Né? Vai obter aqui 1, né? Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 4, isso aqui vai ser 1 de novo. E aí vamos ter a raiz de 6. Certo? Então, com isso, né, temos que a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores, né, vai ser exatamente raiz de 6. Muito bem. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou definir um novo tipo de produto, né, que eu já cantei a bola um pouco aqui atrás, né, que é o produto misto. O que é o produto misto? Né? É o produto, né, o próprio nome já indica, né, já entrega, é o produto que mistura, que junta, que combina os produtos escalares e vetoriais. Tá? Então, funciona da seguinte forma. Para o produto escalar e para o produto vetorial, a gente precisa de dois vetores, né, para calcular. Para o produto misto, a gente precisa de três. Então, vamos considerar aqui, ó, sejam o x1, y1, z1, v, x2, y2, z2 e w, que vai ser x3, y3, z3, tá? E aí a gente vai tomar o produto misto da seguinte forma, né? O produto misto para a gente, nessa ordem mesmo, né, tomando os vetores u, v e w, é definido da seguinte forma, ó, como sendo o produto de u escalar v vetorial w. Tá? Então esse daqui é o produto misto. E a gente pode indicar esse produto misto da seguinte forma, né? A gente pode, assim como a gente tem símbolos, né, como o pontinho aqui e o x aqui para o produto vetorial, a gente vai representar assim, ó, só você colocar no lugar das coordenadas, né?
Então, quando você vê três vetores assim no lugar de coordenada, eu estou querendo dizer que eu estou calculando o produto misto entre eles. Tá certo? Aí, outra coisa que a gente viu também bem interessante na sala de aula, que demoramos um tempinho, inclusive, para demonstrar isso, é que a gente consegue, não precisa exatamente calcular o produto vetorial primeiro e depois calcular o produto escalar, sabe? Você pode fazer tudo isso direto. E a forma de fazer isso é o seguinte, é você calcular o seguinte determinante, né? Onde você vai colocar, você vai respeitar a ordem, né, do nosso produto misto, né? Que esse aqui da esquerda para a direita, né? Primeiro, segundo e terceiro vetor, né? E aí você vai colocar, você vai abrir aqui a sua barra do determinante e vai colocar as coordenadas do vetor u na primeira linha. Então, você tem aqui, ó, x1, y1 e z1. E vai colocar as coordenadas do vetor v na segunda linha. Então, tem x2, y2 e z2. E vai colocar os vetores não, desculpe, as coordenadas, né, do vetor w na terceira linha. Então vai ser x3, y3 e z3, certo? E calculando esse determinante. Calculando esse determinante, você calcula o produto misto. Tá? Por exemplo, se você pegar isso aqui, deixa eu copiar aqui um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, o exemplo é para calcular esse produto misto, né? E aí esse produto misto, bom, o que, que a gente sabe aqui, né? Que isso aqui são outras formas, né, da gente representar os vetores nas suas respectivas coordenadas também, né? Só que aqui eu estou usando soma de vetores, a gente chama de vetores básicos, né? Então vamos lá, ó, eu quero calcular o produto misto de U, V e W. Então, basta fazer o quê? Basta eu abrir o determinante e colocar na primeira linha as coordenadas do vetor u, que são 2, 3 e 5. Colocar na segunda linha as coordenadas do vetor v, que é menos 1, 3 e 3. E na terceira linha as coordenadas do vetor w, que são 4, menos 3 e 2. E fazendo esse cálculo aqui, né? Bom, vamos fazer esse aqui só para exemplificar um pouquinho, né? Então eu prolongo aqui, eu replico, né? Copio as duas primeiras colunas e aí a gente calcula, né? Então a gente vai ter aqui, né? 2, calculando aqui, a diagonal principal vai ter 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Aí calculando isso aqui, a gente vai ter 36, né? 9 vezes 4, 36. Mais, calculando isso daqui, a gente vai ter 3 menos, 5 vezes menos 1, menos 5, menos 3, 15, né? Menos, agora a gente calcula assim, né? Então, do lado de cá, a gente vai ter o quê, né? Vamos ter 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Aqui vamos ter 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 3 dá menos 18.
E aqui vamos ter 3 vezes menos 1, menos 3 com 2, menos 6. Certo? Bom, e aí juntando tudo aqui, né? Depois vocês podem estar verificando, a gente vai dar 27. Tá certo? Ok. Aí, por fim, né, a gente viu algumas propriedades que o produto misto satisfaz, né? E a primeira propriedade, então vamos colocar aqui, né, propriedades. Então, a primeira propriedade é a seguinte, que quando eu tenho o produto misto de U, V e W, ele vai mudar de sinal, né? Se eu troco de posição algum desses vetores, né? Ou seja, a gente pode até usar o exemplo que a gente acabou de calcular agora, né? Então, então é o que acontece, né? Tipo, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó. Isso daqui é igual a menos, por exemplo, eu trocar de posição aqui o U com o V, tá? Então vai ficar menos, né? Vai ficar V, U e W, tá? E aí se eu trocar de posição de novo, por exemplo, vai que eu invento de trocar de posição esses dois últimos aqui, né? Aí eu trocando de posição de novo, aí eu vou multiplicar por menos 1, né? Então multiplicando por menos 1 aqui, vai ficar mais. Então aqui é V, W e U. Certo? Aí por que que isso funciona, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você troca aqui de posição os dois vetores, você está trocando de posição as linhas. E quando você calcula o determinante e troca essas linhas de posição, quando você faz a conta, você verifica que aparece um sinal de negativo. Tá? Isso é uma propriedade do próprio determinante. Tá certo? Bom, acho que ficou claro aqui, né? Eu ia usar como exemplo, mas é só a gente perceber o seguinte, se a gente for usar o exemplo aqui, a gente calculou aqui, né? U, V e W deu 27, né? No nosso exemplo. Se eu trocar qualquer vetor de posição, né? Por exemplo, trocar o W, né? Com o U, vai dar menos 27. É isso que eu estou querendo dizer. Muito bem. E aí, com isso, a gente consegue deduzir uma propriedade bem interessante, que é a seguinte. A gente consegue deduzir que vale isso daqui, ó. Que se você tem... que é a propriedade lá de cima que eu disse, né? Que se você tem o produto escalar V vetorial W, você consegue trocar de posição os dois símbolos aqui. O símbolo do produto escalar com o símbolo do produto vetorial. Tá? Aí você mantém isso aqui, aí você tem que isso daqui vetorial com V, escalar com W. E como é que a gente mostra isso, né? Bom, a gente vai usar exatamente essa propriedade aqui. Vamos escrever o que significa essa primeira parte, né? Em termos dessa notação que a gente estabeleceu. Então, aqui a gente tem isso aqui, produto vetorial W. Então, isso daqui é eu escrever dessa forma. Então, o que a gente tem que ficar atento aqui? É o seguinte, que o produto vetorial ele aparece nessas duas entradas aqui. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer o U e o V aparecer nessas duas últimas entradas.
E aí o produto escalar não precisa me preocupar muito com ele, né? Porque o produto escalar ele é comutativo. Tanto faz eu fazer o produto escalar do lado esquerdo ou do lado direito, sabe? Então, para isso, o que eu vou fazer, né? Eu vou ir permutando, né? Até ficar com essa configuração. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu posso começar trocando de posição o V com o W. Então, se eu vou trocar de posição V com W, vai aparecer um menos aqui. Então, aí eu repito o U. E aí o W vem para cá e o V vem aqui para trás. E agora, o que eu faço para terminar o serviço, né? Eu troco de posição o U com W. Como eu vou trocar de posição de novo, então eu vou multiplicar por menos 1 de novo, novamente. Só que quando eu multiplicar por menos 1 de novo, vai ficar positivo, né? Porque vai ficar menos com menos, né? Então, assim, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Então vai ser W, U e V. E isso daqui é exatamente isso daqui, ó. É W, produto escalar, U, vetorial V. E aí, como eu disse antes, né, o produto escalar tanto faz, né, esquerda ou direita. Então, para deixar igual isso aqui, eu passo ele para o outro lado, né? E com isso concluindo o que a gente queria mostrar. Muito bem. Aí temos mais outras propriedades que eu vou copiar aqui só para falar um pouquinho sobre elas. Que aqui na propriedade 2 a gente tem uma coisa bem interessante, que o que acontece? Ó, se você tem soma de vetores, né, dentro do seu produto misto, você pode quebrar. Aqui, ó, se você reparar bem, isso aqui continua do mesmo jeito, isso aqui também. O que muda é que você quebrou, né, em dois vetores. Quebrou no vetor UVW mais vetor X, desculpa, no produto misto dos vetores UV e W, mais o produto misto dos vetores X, V e W. Aqui é a mesma coisa, olha, se você está aqui na segunda entrada, você mantém o restante, né, e quebra aqui no segundo. E a mesma coisa aqui no terceiro, ó. O resto fica do jeito que está, o V, aí fica a W vem aqui e o resto também, o V e o vetor X aparece aqui. Agora, se você tem uma constante, essa constante ela sai para fora, né? E quando ela volta, você não multiplica ela, por exemplo, ela está aqui fora. Quando você meio que tenta distribuir ela, né, ela na verdade você vai escolher qual vetor ela vai multiplicar, né? Tipo, você não vai. Quando você tem isso aqui no produto misto, você não pode multiplicar isso aqui por todos. Por exemplo, né, se a gente pegar aquele produto misto que a gente calculou agora há pouco, né, e deu 27. Eita. E deu 27. Então, se você tiver isso aqui, ó, 2 que multiplica U, V e W, isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 que multiplica U, V e W. Ou seja, vai ser igual a 2 vezes 27, tá? Que é 54. Tá certo? Repara o seguinte, ó, se caso você tiver isso aqui, por exemplo, 2 que multiplica U, 2 que multiplica V, 2 que multiplica W, aí isso daqui, se você arrancar todos os dois para fora, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, tá?
vezes o produto misto de U, V e W. Tá certo? Então vai dar U, que é 8, né, que multiplica esse produto misto. Tá certo? Bom, e a última propriedade que a gente viu de produto misto foi a seguinte, que se você tem, que é a quarta propriedade, né, que se você tem o produto misto, né, de U, V e W, se isso aqui é igual a zero, C e somente C, os três forem coplanares. Os três vetores. Tá. Os três vetores são coplanares. Ou seja, eles pertencem ao mesmo plano. Tá? Bom, como é que a gente enxerga isso? Da seguinte forma, olha. Suponha, né? Vamos fazer um lado, né? Vamos supor que isso aqui vale e vamos concluir esse lado de cá, tá? Nas notas de aula também tem o contrário, né? Que é supor que isso daqui é válido e concluir o lado de cá, tá? Mas vamos fazer a ida. Então, suponha que o produto misto de U, V e W é zero. Então, o que acontece? Ó? Então, abrindo aqui na definição de produto misto, a gente tem que o vetor U, produto escalar com V e W, e V vetorial W, isso aqui é igual a zero. Então, a primeira coisa que você percebe é o seguinte. Bom, primeira coisa, vamos representar os desenhos aqui do produto vetorial. Né? Então, você tem aqui o vetor o vetor U, o vetor V, tá certo? E aí você tem que o produto vetorial ele é perpendicular, né? Ou seja, ele forma o ângulo de 90 graus com esse vetor e o ângulo de 90 graus com esse vetor também, tá? E qual que é a outra coisa que a gente repara, né? Que é o seguinte, como o produto escalar do vetor U com esse produto vetorial dá zero, e isso aqui é um vetor também, então o vetor U ele vai ser perpendicular a esse vetor. Então, você pode colocar ele aqui, por exemplo. Então, o que acontece? Olha, se esse vetor aqui ele faz o ângulo de 90 graus com esse, então significa que esses três vetores eles estão todos no mesmo plano. Tá? Eles estão todos como se estivesse no chão, né? E esse cara aqui apontando para cima, né? Porque olha só, esse vetor laranja ele forma um ângulo de 90 graus com cada um desses três vetores. Então esses três vetores estão todos no mesmo plano. Certo? Ok, gente. E por fim, a gente fez um exemplo, né? Aplicando esses conceitos dessa última propriedade em especial, né? Que é o seguinte. Que é calcular isso aqui, ó. Qual deve ser o valor de m para que esses três vetores aqui, né, o U, o V e o W, sejam coplanares? Ou seja, você quer calcular o valor de m, né, de forma que eles são coplanares se acontecer o quê? Né? Se o produto misto deles... Se o produto misto deles for igual
a 0. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos calcular o produto misto deles, né? E igualar a 0. E o produto misto é o quê, né? Então, é você colocar aqui as coordenadas do vetor U aqui em cima, na primeira entrada, as coordenadas do vetor V aqui na segunda entrada, e as coordenadas do vetor W aqui na terceira linha. A primeira linha, segunda linha, terceira linha, viu? E calcular esse determinante, né? Então, a gente repete as duas primeiras colunas. E a gente quer que esse determinante seja igual a 0. Tá? E vamos calcular. Então, aqui é o seguinte, né? Então, calculando aqui essas diagonais aqui, a gente vai ter que essa primeira diagonal aqui vai ser menos 2, aqui vai dar 2m, e aqui vai dar 0, né? É sempre bom ter 0 porque facilita as contas pra gente. E agora aqui, né? Dá 0, aqui e aqui, né? Então, menos. Então, coloca aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. M vezes 1, M, vezes menos 1, menos M. É isto, né? Então, deixa eu ver se está correto aqui. Ah, esse primeiro aqui eu errei, né? Esse primeiro aqui é menos 2M. Então, vamos lá, ó. Aqui, menos com menos dá mais, né? Mais, aqui dá menos, aqui dá 0, menos, aí o 0 não aparece, 12, e isso aqui, perfeito. E a gente sabe que isso daqui é igual a 0. Tá, então a gente tem aqui o seguinte, né? Então temos 2 menos 2m mais 12. Desculpa, menos 12. E mais m, que é igual a 0. Certo, e aqui vai ser o que, né? Menos m, menos 2m com m vai dar menos m. Eita. E menos 12 com mais 2, menos 10, que é igual a 0. Então, isolando o m, né, a gente tem que m é igual a menos 10. Beleza, né? Então, se você colocar o m igual a menos 10 aqui, o vetor u ele vai ser igual a 2 menos 10 e 0. E dessa forma, os três vetores serão coplanares. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo que a gente viu nas duas últimas aulas, tá? Aí qualquer dúvida me procurem. Se cuidem e até a próxima.